Samuel de novo aqui, ó. A calça é a mesma e o tênis é a mesma. Eu trouxe camisa para falar que é outro dia. Deixa o seu like aí, compartilha. O podcast do GA veio aí com muita informação. É lógico, né? Eu sou do ramo da música. Eu tenho que estar envolvido sempre com gente da música. Mas hoje eu trouxe um camarada aqui, muito meu chegado. Famoso Peixe, todo mundo sabe quem é. O cara é um dos maiores vendedores, produtor. É o cara que ensina para nós todos. Eu sou um produtor, eu sou pequeno perto desse cara, porque esse cara é um monstro. Tô falando de Chiquinho Lins. Fala, meu irmão. Seja bem-vindo, meu Obrigado. amigo Chiquinho. Aqui pode falar mentira? Por quê? Ué, você falou, iniciou já falando mentira. Tô mentindo, A eu falei. única coisa que você falou verdade é que não trocou a calça e o tênis. O resto... Esse dia que eu falei de mentira, Chiquinho, você tem dona pra você, uma referência Bom pra nós. demais. Chiquinho, eu gosto de fazer meus eventos assim, meus podcasts com muito improviso. Então, gente, eu nem gosto de comunicar. Hoje eu chamei ele porque deu um problema aqui, faltou gente, eu coloquei ele. Sacanagem. Mas eu gosto sempre de mandar. Sacanagem, agora falou a Foi verdade. Eu gosto sempre de pedir a Lohane pra falar, pra mandar pra vocês, porque eu não gosto de combinar. Sim. Rolou. E tem uma coisa que eu preciso falar pra você, que eu aprendi com você fazendo evento. E eu nunca te falei isso. E eu tenho aprendido muito com as pessoas, mas é uma coisa que eu vi no você é a capacidade que você tem de resolver pepino sem apelar. Esse é o produtor, né? Eu custei aprender isso. Hoje eu ponho a Lohane no meu lugar, que eu ainda não estou 100%, não. Um dia ela resolveu uns casos pra mim, eu tô lá no escritório xingando até a terceira geração, e ela, calma, tá? O cara falou, ó, que legal trabalhar com você. Ela não sabe que eu tava querendo matar lá. Mas é um aprendizado. Mas isso é legal, cara. Eu vi você fazendo algumas coisas, você lidar com muita gente. E qual que é o segredo disso aí, Tiki? Ter conhecimento, eu sei assim mesmo, como é que é? Cara, primeiramente agradecer, né, pelo convite. Eu também já tive um podcast, não sei se você lembra. Lembro demais da no conta. início da pandemia. Sim, lembra? Sei da dificuldade que é e do prazer também que é fazer um podcast. Sobre a pergunta que você me fez, cara, primeiro é você gostar, amar o que faz, né? Você pesquisar, estudar, respeitar as pessoas e meter a cara, velho. Meter a cara. Sempre tem muita trabalhando coisa- aqui. Tem muita coisa que a gente aprende na estrada. Lógico, a teoria é muito importante, né? O contato com outras pessoas que você se espelha é muito importante. Vai fazer um evento, você conversa com pessoas que fazem evento, que o cara vai te passar o know-how dele, você fica ali perto. Eu fiz muita coisa de graça, muita coisa de graça. Para quê? Para aprender. Sim. Entendeu? Hoje eu vejo que as pessoas sempre colocam o dinheiro à frente do trabalho. Eu, graças a Deus, eu nunca coloquei o dinheiro à frente de nada que eu faço. Em qualquer coisa que eu faça, eu sempre procuro aprender, procuro dar o melhor de mim Sim. mesmo e procuro fazer o melhor e possibilitar com que todas as pessoas envolvidas estejam bem, né? Que eu acho que é a melhor forma de fazer. E o que eu sempre bato, hoje a gente está numa carência de mão de obra, tem que olhar para cá, né? Não sei se eu tô... Não, se você for dar um recado, pode separar, mas fica à vontade. Hoje a gente tem uma carência de mão de obra que está gigantesca. Em todo sentido. Isso em assim. qualquer área do mercado, em qualquer lugar do mundo. Eu estive na China agora, né? Sim. E eu vi isso em todo lugar, mesmo? gente. Até na China, gente. Todo lugar. Mão de obra não tá fácil. E hoje tem a era mimimi também, né? Que eu acho que é a pior. Nojento. Então, assim, as pessoas que não têm know-how nenhum, não têm experiência nenhuma, que os meninos não querem trabalhar. É isso aqui o tempo todo, né? E outras pessoas que não têm know-how, não têm conhecimento, não têm nada, chegam já querendo colocar banca, você não pode falar nada, você não pode fazer nada. Tá ficando muito chato. E na realidade, pouca eficiência. Entendi. Não vou falar que é certo ou que é errado, mas antigamente a gente fazia uma exposição com um produtor, né? Hoje você precisa de 300 pessoas para fazer um evento, independente do tamanho dele. Sim. É errado, é certo? Não sei. As pessoas estão preguiçosas, estão muito acomodadas, querem exigir mais do que tem para entregar. Então eu acho que esse processo está bem complexo hoje, sabe? E da minha parte, assim, eu sempre tento me doar 100% para o que eu faço. Você falou um negócio interessante, eu estava conversando hoje na academia com a
uma mulher que é professora, já é aposentada e continua dando aula porque ela realmente ela ama. E ela tá me falando sobre o celular, cara. Se você chamar, é lei federal agora, não pode usar mais na sala. Mesmo assim, o cara é pego e ele acha ruim. E o pai sabe o que ele falou? Não é vocês tem não que faz isso não? Aí o diretor falou, não, hein? Aqui vem para ensinar, aqui é para dar aula, não é para pedir para parar de usar o celular, não. Isso aí é em casa. Chiquinho, esse povo tá faltando uns coros, não, Chiquinho? Tá doido. Já pegando uma deixa que eu dei aqui na China, impressionante lá, eu aprendi. A gente está sempre aprendendo, né? Então você vai mudando de cultura, você vai, toda empresa que você entra, na entrada mesmo, né? O funcionário ia pegar o serviço lá, tem a caixinha, e o cara chegava, primeira Celular? coisa, celular lá, o diretor, gerente, o que for, pá, trancava. Vai fazer isso aqui. Você é doido? Você está preso, morto, acaba com a sua vida, com a sua profissão, com tudo. Loucura, né? Não vou colocar a culpa na internet, nem no celular, nem nada. A culpa é cultural mesmo. Cultural né? mesmo, é. Então, assim, o celular ele é muito bom. Quando eu aqui mesmo estava olhando, criptomoeda, Sim. Google, um show para não sei onde, distância. É muito prático, Demais. ficou muito fácil. Se bem usado, é uma ferramenta Eu costumo gigantesca. falar, pra gente que tá no meio da produção, é uma coisa excelente. Deixa eu apresentar pra você, gente. A gente zoou, brincou. Chiquinho, fala quem é você, o que você faz na vida. Que a gente começou pelo Tem final. quanto tempo de podcast? Mas fala pra nós, fala dos seus projetos. Tem banda nova aí, tem muita coisa que você já fez. Fala aí pra nós, Chiquinho Lins. Chiquinho Lins. Na realidade, eu comecei no meio da música como percussionista, né? Como músico, percussionista. Toquei em várias bandas de baile, comecei por aí. E fui indicado pelo Léo Pires, grande baterista, para entrar como percussionista de uma dupla na época chamada Fred e Paulinho. E lá eu comecei como percussionista, com 3 meses, 4 meses. Eles estavam com uma deficiência de gestão e eu fazia, na época, gestão de pequenas e médias empresas no UniBH. E eles falaram assim, vai ter que ser você. Eu falei, cara, eu detesto sertanejo. Eu tô tocando aqui, mas eu detesto sertanejo, não sei nada. Tô aqui, mas não tem como eu vender um produto que eu não conheço. E aí eu comecei a falar, mas tem que ser você, senão a gente vai acabar. E na época a gente estava no Observatório. O César Menotti e Fabiano tinha acabado de sair, entrou Adriano e Anderson, ficou algum tempo, e aí eles assumiram os meninos num pico muito bacana. Falei assim, vou estudar esse negócio. E comecei a me dedicar, e a partir daí foi surgindo, a banda foi evoluindo, né? Eu parei de tocar, eu estava tocando, produzindo e vendendo show. Aí eu parei de tocar, resolvi parar de tocar que eu não estava dando conta mais. Fiquei produzindo, vendendo show, depois eu coloquei um produtor no meu lugar. E a partir daí eu comecei a montar dentro do Fred Paulinho uma empresa de luz. A gente locava uns equipamentos de iluminação. Daí eu peguei, chamei os meninos para ser sócio, a gente alugar para a gente mesmo. Então montei uma grande empresa de iluminação. E depois montei uma empresa de luz e som de grande porte, eu rodei vários eventos. Para resumir, hoje eu tenho, na pandemia eu fazia eventos esportivos, né, corrida de rua. Sim. Hoje eu atendo aqui em Belo Horizonte a Track Field, todos os eventos da Track Field eu que realizo. A gente tinha uma parceria com a Paramount, que é uma empresa que distribui filmes de Hollywood. Sim, então conheço. todo filme que saía eu fazia uma corrida interessante. do filme. Então rodei muito com Sonic, corrida insana, aquelas corridas de infláveis. Veio a pandemia, fiquei sem show, sem corrida. Comecei a mexer no mundo online. Eu era triatleta, né? Sim. Aposentado, sou triatleta aposentado. Ô, gente, só um minutinho, Chiquinho. A barriga dá pra ver. Chiquinho dava 40 voltas na Lagoa da Pampulha quando encontrei com ele. Tá aí, vai voltar. E montei uma loja para vender Garmin, que é esse relógio de atleta, e vender multinicho. Então hoje virou uma empresa, então eu tenho uma empresa, eu comecei a importar, fui para a China justamente para isso. Então hoje eu faço evento esportivo, faço venda de shows, né, de artistas nacionais. Tenho um produto que chama Deus Samba, que é uma banda que eu entrei tem 1 ano e 4 meses. Essa banda de BH? De BH. Nós somos de BH, bicho. Esqueci de falar com você que tá assistindo. Porque o meu programa tem audiência no mundo todo. Então... É de BH. De BH. Como é que chama? Deus Samba. Deus Samba. É o que tá rolando na Avenida Flame? Isso, a Flame é a casa de show que tem o mesmo nome da banda. Começou com a casa de show.
Aí depois, já tem 14 anos, a casa de show, e aí foram pedindo o show, o cara, que é o meu sócio, o André Barcelos, lançou o produto e aí me convidou para fazer parte. Eu estava em outra banda, eu estava na frente da agenda de um outro produto, de samba e pagode, e aí aceitei o desafio e estou até hoje. Então hoje eu trabalho com venda de shows, não faço produção de eventos mais, eu não Parou? tenho tempo, né? Tenho a loja online, que hoje virou uma empresa, graças a Deus, já importo, e faço os eventos esportivos. Chiquinho, o que é mais difícil hoje? Fazer produção ou vender show? Ou menos Boa pior? pergunta. Cara, são desafios diferentes. São desafios diferentes. O vender show que você fala de artista já Artista, consagrado, ou Não, você pegando um artista igual vamos peguei falar do dos, samba? vamos falar dos dois. O que tá em ascensão é O o que tá... artista consagrado você tem que ter know-how e contato, né? O meu foco mais é corporativo e prefeitura, eu não sou o cara de casa de show, eu não Você não é tenho disso. muito... Tenho contato, mas Mas não você... é o meu foco, Entendi. Seu entendeu? negócio é mais... Faço algumas coisas, mas o meu foco mais é prefeitura, corporativos, casamentos, exposições, essas coisas. Então, você tem contato, hoje em dia, bater na porta da prefeitura mesmo, visitar, é o tal do network, né? É. Então, é um indicando o outro. Se você tem uma índole no mercado que deveria ser para todo mundo, mas hoje é um fator que te consagra, né? A índole deveria vir de berço, Com certeza, virou diferencial. virou um diferencial. Então, se você tem uma índole, um conhecimento, você realmente faz uma entrega para a prefeitura, acontece muito de você fechar um show, o artista não ir, aí o cara pode ser o mais correto possível, não depende de você, depende do artista. Então você tem que estar muito próximo dos artistas que você representa e pegar um produto, igual eu peguei um produto que o Deus Samba já rodava com um projeto, mas não era um produto. Sim. Aí é aquele problema que você também já sabe, Uhum. né? Você tem que virar realmente babá, estar do lado, pegar os caras na mão, vem com um pensamento. Eu tive muito esse choque de gestão no Deus Samba, que eram pessoas que vinham de uma cultura mais de casa de show e eu com uma cultura totalmente diferente. E os caras, com toda certeza, será que vai dar certo? E eu tentei valorizar o produto dentro das métricas que eu gosto de trabalhar. Será que vai dar certo? Não vai? Cara, só Deus sabe. Tudo é um trabalho, é um risco. Hoje a música não é fácil, né? Não é só chegar e colocar um produto, jogar dinheiro em cima, trabalhar a parte psicológica das pessoas que estão envolvendo. É uma equipe. Hoje a gente roda com 21 pessoas. 21? Gente demais. E aí, Chiquinho? Então, assim, são várias famílias envolvidas. Você fala 21 com a equipe técnica toda? Produção, Tudo. De motorista de ônibus, Até... a gente viaja dentro do ônibus, 21 pessoas. Você também viaja? Viajo, tô querendo parar de ir. Então, assim, aos poucos eu tô conseguindo Mas colocando alguém? fazer isso. Tô querendo me dedicar mais à minha neta, voltar a treinar. Entendi. Mas você tem um cara que você está preparando? Tô, assim, já tentei alguns, mas eu tô com as pessoas Legal. que são os meus olhos no momento que eu não Entendi. estou presente. Quando é um artista, quando é um contratante novo, uma prefeitura que eu nunca fiz, Aí você vai. aí eu procuro ir. Não tem aquele negócio, eu não vou. Aos domingos, particularmente, eu não vou mais. Ontem, por coincidência, eu fui, mas quando vai também algum contratante, aí eu vou, faço network com ele. Esse trabalho que você está fazendo com ele tem quanto tempo? Um ano? Um ano e meio? 5 meses. É recente, pô. É novo. Recente, a banda é nova. E graças a Deus já está Todo mundo aqui de BH? andando bem. Tem um dos cantores que é de João Molevade, aí parte da grande BH, né? Um outro cantor de Santa Luzia. Sim. A gente, Santa Luzia, a gente chama de Belo Horizonte. Você é aqui pertinho. É pertinho, do lado. Do lado. Então esse projeto, porque eu vi o pessoal falando muito bem desse projeto, lá na Flame, lá na casa de show lá. O que acontece? Domingo à tarde, parece. Começou num domingo, no Filé, que o André Barcelos, que é o meu sócio, ele criou esse projeto lá no Filé. Depois ele montou ao lado do Filé, parede meia mesmo, ele montou uma estrutura lá e criou o Deus Samba.
que era o evento domingo. Então, Que vamos isso, supor, cara. você toca bateria, ele toca percussão, ele Juntou. canta. Todo domingo tinha um evento. Agora, se você estaria lá, ou eu, ou o outro, isso aí a gente não sabia. O André estava lá todo domingo. O projeto era dele, ele reunia músicos no domingo para fazer esse Interessante, cara. samba. E aí o povo pedia ele para ter a banda. Ele, cara, eu não quero mexer com banda, porque banda dá trabalho É, demais, né, cara? Dá trabalho demais. E aí o meu foco mais era sertanejo. Geralmente eu já fiz gestão de vários artistas, Cleiton Romário, Alan Sim. Alex, Reuber Alan, entre outros. Estava acostumado com 2 e agora eu peguei 5. E assim, eu estava prestes a parar de mexer com música. Eu não queria mexer mais. Aí eu já tinha decidido que eu não ia tocar mais, ia tocar a minha parte de importação, estava indo muito bem. E aí me chamaram para uma banda que estava em ascensão, aqui também de Belo Horizonte. E eu fui e falei assim: ah, meu Deus. Aí aceitei o desafio e com uma semana o André me fez essa proposta. Aí eu coloquei o Filipinho lá e a gente foi tocando junto. Mas o André falou assim: não, cara, vem também e tal. Eu fui sair desse projeto, não fiquei nem um mês lá e assumi. Deus, Cara, pode falar isso aqui, mas é uma cachaça esse negócio, né? Cara, Você mas fala eu... assim, vou parar, Ô, mas é o vou que você parar. falou, é o que você Já falou, estava certo. é o que você falou no começo, é porque você Eu gosta. gosto. Tá na sua, esse negócio de você ter sido músico, percussionista, estava inserido no contexto. Pô, você tá com tantos, quantos anos mexendo com isso? Pode falar, não? Pode, senhor. 23 anos já. que eu comecei como músico, né? Pois é, 23 anos. Músico até então. Não é 23 dias, cara, é muita coisa. Realmente. E Isso pesou bem. pesa muito. Isso pesou bem. E assim, eu tive algumas oportunidades que eu abri mão e hoje eu falo assim, poxa, graças a Deus foram, né? E eu falei assim, participei de uma grande parte do projeto, na hora de colher eu não quis, às Eu sei vezes, disso. sei lá, por falta de paciência, eu já estava de saco cheio mesmo, porque não é fácil, cara. Não. Mas aí eu pensei, se fulano de tal conseguiu, eu consigo também, Lógico. né? Então, aí aceitei o desafio, Cara, eu trabalhei. praticamente não durmo, né? Porque não dá tempo. Você nunca foi de dormir Eu muito. nunca fui de dormir. Levanta 3 horas da manhã pra correr. O meu foco sempre são 3 horas de sono por dia. Você precisa de muito sono, né? Agora eu dei uma melhorada. Pra 4. Não, agora eu melhorei. Chiquinho, você mesmo. tá falando desse negócio de produção. Quem tá por fora assim não tem ideia do que é. Vamos falar de uma produção específica, que é uma produção de uma gravação de um DVD, que é onde eu tive mais êxito também. Aquele momento da gravação ali que começa. Tô falando de um projeto grande, igual eu fiz com ele, que está envolvido em uma grande gravadora. A parte burocrática da escolha do repertório, e autorização quando não é música dos outros, que vai interpretar, é documento de todo mundo, direito de imagem de todo mundo, é contratação. Quando eu fui ver, eu fiz o Palácio das Artes, o DVD Vida, cara, quando acabou o show, minha esposa, tô acreditando que isso aí, umas 80 pessoas envolvidas ali, só ali no palácio. Então é muita gente, parece que é pouco, 80 pessoas é pouco, não é não, cara. Lidar com 80 pessoas, diretamente e indiretamente, sabe? Tava naquela que eu fiz no Parque das Mangabeiras? Tava, lógico que tava com. É a hora que Como é que acabou. chama? Jonas Vilar. Jonas de lá, É. pô. Que loucura Primeiro, lá. um palco com 8, Pois é. 8 metros no pé direito. É. A torre, 3 andares. O bombeiro chegou, eu falava assim, gente, isso não vai dar certo. Chegava lá, 3 andares, eu olhava, vai dar pau. Eu tava lá, O bombeiro chegou, o que é aquilo ali? Eu falei, não, aquilo ali, o sonho dele era ter um negócio desse tamanho na frente dele para ele olhar. Mas fica alguém lá em cima? Não, fica não. Pode ficar tranquilo. E os caras, você é doido. Se fosse falar, ia dar pau. dá pau. E aí a responsabilidade E é toda aí, nossa, né? aí a gente fala assim, a hora que acaba, é igual o triatlo, né? A finish line é o sonho, O né? sonho. A hora que você passa lá assim, que você já cai, que você já tá praticamente morto, você fala assim, eu nunca mais eu mais faço eu isso. mexo com esse treco. É tal. verdade. Você vai pro hotel doendo até o cabelo que eu não tenho, e aí você fala assim, não quero mexer com isso mais, toma banho, encontra com todo mundo, vai discutir da prova. Pô, abriu inscrição, não sei onde. Sério? Agora- Aí o telefone, né? Vou fazer, vamos fazer. Ah, mas você falou que não queria mais. verdade. Minha esposa fala sempre isso. Aquele DVD foi isso. A hora que acabou, eu falei assim, obrigado, Eu vi que senhor. você tá- Eu fui embora pra Eu tava casa, lá. o Tinha cara do pedido, parque. Deixa eu te falar um negócio. Tá lotado de serpentina pendurado na árvore. Isso é um crime ambiental e não sei o quê. Eu falei, ai, meu Deus.
Lá vai eu lá jogar mangueira. Teve um caso engraçado, pegar parentes nesse aí que a gente está falando. Eu fazia uma corrida das cores, chamava Color Race Brasil, uma label que eu tinha. E eu rodei o Brasil todo com ela. Como é que é? O cara saía com a camiseta branca, ia correndo e tinha vários postos de cores no meio do caminho. E aí o cara já começava a suar, você chegava e jogava a cor no cara. No final ele estava todo colorido, era muito bacana. É a minha corrida, é a corrida que enche os meus olhos. Esse projeto, eu vou Legal, cara. reativá-lo. E aí, cara, nós fomos contratados pela Stone, que tem uma marca que tem a cor verde, né, para fazer em Copacabana, em frente ao Otton Palace. Nossa. E para fazer um evento lá. Então eu coloquei Bernardinho, coloquei várias pessoas para fazer um evento, para umas 7.000 pessoas. E o meu sócio, na parte de corrida, o cara é bonzinho demais, só que louco. Tudo para ele dava certo. Não dá? Dá. Aí eu chegava depois que eu não participava, que eu falava assim, eu vou ficar em campo e você faz os Legal. fechamentos de reunião. Na hora que eu chegava lá, porque vai fazer isso, vai fazer isso. Eu falei, irmão, não vai fazer nada disso. Sempre era assim. Sempre tinha ele, peixe, você não pode ir contra o meu pensamento. Irmão, você pensa tudo errado. Cara, esse cara me vende, o Fábio, eu adoro. O Fábio é gente boa demais. Me vende. No momento da Stone, eles tinham um canto de guerra lá, que o cara quer vender, vender do caramba, massa demais. Igual tem lá no CIMED, os caras, vender, 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 vender. Os caras me levam para fazer um funcional na praia, na areia da praia, em frente ao Copacabana Palace, 7.000 pessoas. Lá vai 7.000 pessoas com o pozinho, né? E na hora que ia todo mundo agachar e jogar o pozinho, aí vai dar merda. Falei, beleza. Aí tô lá eu, 6 horas da manhã, primeiro, só milionário ali. Tinha uma fila de umas 45 pessoas esperando. Procurador, desembargador. E os caras, quem que é Chiquinho? Quem que é Chiquinho? Eu falei, eu preciso só acabar, eu vou atender todo mundo. Acabou, beleza, jogou o povo indo embora, atravessando para a palestra do Bernardinho, todo de verde, a praia toda suja, e lá vai eu para os moradores. Porque isso é um absurdo? Gente, a prefeitura liberou, concordo, você pode até estar certo, mas a prefeitura liberou. Eu estou aqui para executar o que foi liberado, que eu fui contratado. Beleza, conversei com todo mundo. Cara, a hora que desmonta, quem disse que o pó saía da areia? Eu fiquei uma semana lá, Para, Chidinho. com pá. Tipo, aí eu falei assim, eu vou tirar a areia que tá embaixo, jogar Em por cima, cima. podem falar isso, mas a areia que tava embaixo, jogar por cima que vai dar certo. Irmão, eu contratei 20 caminhões pipa, molhava, revirava areia, Não fazia saía? aquela parte verde. E eu lá de cima do hotel olhando e, Senhor, me ajuda, me ajuda. E ele devia estar ajuda. Ajuda. E eu ligava pro E Fábio. o seu só? Aí falava, né, aquelas coisas que não pode falar aqui. Seu, Seu até você abençoado. agora, não sei o que lá, falei que ia dar errado, que ia dar errado. Fiquei uma semana para a areia sair. A gente responde até hoje alguns processos. Sério, Chiquinho? Ué. A areia ficou toda verde, irmão. Uma semana. E eu ia na praia, tentava andar, e os vendedores, esses filhos da que fizeram isso. Nossa, que isso, um absurdo. E eu lá, né? E falei assim, Jesus, e eu acompanhando de perto, porque realmente era uma coisa inviável e que o cara falou que dava certo. E eu fiquei lá para fazer. Fábio, obrigado. Obrigadão. Mas foi um case também, assim, eu História. falo que não é só o sucesso, né? Não, As coisas erradas você aprende muito, principalmente como a não fazer. agora, o que a gente precisa entender, que as pessoas precisam entender, quando a gente assina uma produção, por isso que a gente é taxado como chato, como nojento, como implicão. Porque existe uma responsabilidade depois do evento que ninguém quer saber, né? Eu tava lá no Palácio das Artes e o cara falou, ó, essas caixas aí, se o bombeiro passar aqui, vai dar pau. Fiz um evento com gravação no DVD dele no teatro, dentro do Shopping Estação. Aí começou o show, o bombeiro na porta, "Ei, tudo bem? Todo mundo tá sentado?" Falei, lógico, vai sentar, não vou pôr ninguém na frente, não. Mas eu fiquei sabendo que vai dar 800 pessoas, foi porque são 2 sessões, são 2 de 400. Ela achou que eu ia colocar 800 pessoas
E fica lá com a prancheta doida pra arrumar uma confusão, Chiquinho. Eu fiz uma na pandemia, eu participei de algumas lives do Jota, né. Sim. Nós fizemos que foi para a ONU e para o próprio YouTube. Foi contratado Sim, viu pelo tu YouTube, lá na Orquestra Sinfônica. Sei. E aí a gente precisava de montar que é 30 no meio daquelas cadeiras. E aí? Era onde você ia, tinha um cara atrás. Onde você ia, um cara atrás. Onde você ia, um cara atrás. Não pode, pode, não É pode, isso aí. porque 30 não faz curva. Aí, cara, que desafio. É muito louco. Um outro desafio interessante que eu fiz foi um evento que eu fiz na África. Eu fui para a África 4 vezes fazer um desfile de guerra lá, e nós somos contratados, nós somos de uma equipe de o Obro foi comigo, pô. É o doido? O doido, imagina, o doido. Doido. Aí nós Deixa eu fomos, tô lembrado dessa parada aí. nós fomos contratados para fazer um desfile de guerra, 8 horas só, tanque de guerra, avião, e montamos o sonho do cara, ele veio num desfile aqui no Rio de Janeiro da Beija-Flor, eles investiram dinheiro na Beija-Flor, a Beija-Flor inclusive ganhou, não lembro o ano, ganhou o desfile falando sobre a Guiné Equatorial, e aí eles falaram assim: "Quero levar esse som para lá e quero fazer a apoteose de só que desfile de guerra". E aí não pegaram o som, ninguém sabia fazer, foram lá, fizeram o desfile da Beija-Flor lá também. A hora que os caras estavam indo embora, na época não levaram o Gabi não aceitou, levaram o da Transação, né, que era lá de São Paulo, que fazia o carnaval de São Paulo. Eles pegaram o container: "Quanto você quer?" "Ah, tantos milhões, pode deixar aqui". Só que deixou lá e ninguém sabia fazer nada. Aí contratou a nossa equipe, que foi junto com o Ramon de Sete Lagoas da Bem. Sim, o Ramon. Aí foi o Ramon, eu, o Calado, mais uns 2 técnicos e o Álvaro para montar esse desfile. Ficamos 10 dias montando tudo com várias torres de delay gigantesco, uma apoteose mesmo. Aí, quando a gente acabou e assim, era a mesma coisa, lá não tem revólver, né, lá é fuzil, fuzil, escopeta, e aí a gente andava, os caras queriam prender a gente o tempo todo, Ai, não. porque eles não tinham comida, o exército de lá não tinha, eles não comiam, eles passavam fome, sede o tempo todo. Então eles queriam comer o que a gente estava comendo. A parada era essa, então eles Pura, cara. andavam ao lado da gente, fuzil, e o tempo todo assim, passaporte. O cara, no primeiro dia, pensei: "Esses caras vão me matar". Primeiro dia o cara pediu 22 vezes o passaporte para mim. O mesmo cara, ele andava atrás de mim, passaporte. Falei: "Esses caras estão de brincadeira comigo". Eu subia no andaime, passaporte. Aí ele só sabia falar essa merda, passaporte. Eu não aguentava, meu passaporte já estava derretendo, porque lá é 45 graus. Eu tô de preto, gola rolê, por causa de mosquito, de não sei o quê, é aquele Explorer na Sei. cara e misturava protetor solar, Explorer, suor. Oxe. Você tirava no final do dia, você fazia assim, caía tijolo. E aí os caras querendo prender a gente todo momento. Foi uma situação bem Doido. adversa, que foi uma Não é de experiência rir não, mas top, é terrível. Mas depois também nós fomos mais 3 vezes, aí não podia usar lá não pode usar telefone mesmo, ou usa ou morre. é mesmo? Mas aí no final eu já fiquei amigo do chefe de segurança do presidente, aí eu filmei bastante coisa, mas sem querer denegrir nada. Sim, sim, sim. E aí o melhor, que nós demoramos 10 dias para montar, chega um dia à noite que nós entregamos o evento, o evento seria no outro dia, seria num sábado. Na sexta-feira à noite nós entregamos toda, vamos chamar de apoteose, com mais de 15 torres de delay. O cara virou, começou a chover, o cara falou assim: "Nós vamos mudar o lugar do evento". Eu falei assim: "Vai mudar o lugar do evento?" Ele vai, eu: "Meu Deus do céu". Desmontar tudo, montar tudo de novo. Eu falei assim: "Mas vai ser qual semana?" Tô assim: "Amanhã". Pessoal, mas nós demoramos 10 dias para montar o evento, não tem como desmontar e montar amanhã. Falei assim: "Tem". Aí os chineses faziam a parte de palco e a gente fazia a parte de som. Os chineses eram todos presos, todos presidiários da China. E a gente só já aprendi lá atrás, só sei falar: "Amigo, amigo". Chiquinho, que Foi uma experiência experiência louca, muito, cara. muito top, muito top. Onde você arruma essas coisas? Deus vai colocando para os loucos. Cara, que loucura. É. Mas e deu certo no final? No final deu certo, nós conversamos com eles que não tinha como, mostramos que não tinha como levar. Na realidade ele mudou porque ele sentiu que o espaço aéreo estava em perigo.
porque ele tinha muito medo da invasão dos Estados Unidos na África, lá em Guiné Equatorial, porque segundo falam, É. não sou eu, pelo amor de Deus, ele deu o golpe de Estado, né, e ele tinha medo que isso acontecesse lá. Então ele se sentiu, andava todo lado, árvore, cheia nele de escopeta assim, Que isso? tá tudo lá em Quando guerra. foi isso, Chiquinho? Eu creio que 2015, salvo engano. Aí nós fomos mais 3, fomos 4 vezes no total. E Mas isso aí a gente tá falando de pepino, mas isso aí não é pepino, isso é e aí outra vida. coisa, a gente montava tudo, tinha um desfile de guerra, tinham vários momentos, todos os chefes, que lá era assim, o presidente, o filho dele e os chefes de polícia. Então era chefe do exército, chefe da marinha, chefe não sei o que lá, É. era e 99% milionário e 1% miserável, não tinham o que comer mesmo, lá é precário. Então, saneamento básico não tinha, os caras faziam as necessidades dele no mesmo lugar que lavava o carro, que lavava a Nossa, panela, que meu Deus. lavava é triste. Negócio triste, é de você mudar a sua vida e aprender até como ser humano mesmo. Agradecer E aí a aqui. gente ficava por um momento, o cara virar, o presidente lá na cabine, virar e falar assim, ele autorizar o evento, a começar o evento de guerra. Autorizo. Aí nós falamos, imagina, o pessoal da parte técnica, se essa merda desse microfone falha. Já era, é o O tiro. cara ia falar uma palavra. A gente direcionava tudo de antena para lá e rezando. Falei assim, cara, pelo amor de Deus, vamos colocar uns 10 microfones de fio no chão, alguma Não dá coisa. problema. Não podia dar problema. A única coisa que ele falava é autorizado. Imagina se dá alguma merda, de alguma interferência, sei lá. Nossa. Eu não sei se a gente. Cara, Se eu estaria aqui para te agora contar essa história. desculpa essa falta de conhecimento, mas essa logística do som, como é que é feito isso? A logística do som foi o seguinte: o cara levou de navio para lá, aí foi. O som chegou lá, aí a gente não estava Ah, você não tá de envolvido. ouvido. É porque aí eles fizeram o desfile da Beija-Flor lá. Ah, entendi. Então fizeram esse desfile e o presidente comprou o som. O cara falou: quanto você quer nesse som para não levar Ah, embora? entendi. Ah, eu quero 7 milhões, é nosso, deixa aqui, deixa aqui. Ficou o som lá, foi embora. E aí, quem que vai, Quem vai quem que fazer? vai fazer o Entendi. evento? Então alguém levou Nós pra lá. chegamos lá, tinha um container fechado, abrimos os containers, a gente não sabia o que que tinha dentro, sabia nada o que que tinha dentro. O cara só falou assim: ó, já fizeram o desfile da Beija-Flor, vocês têm que Então, montar. E aí a gente foi tirando todos os palco, equipamentos, palco, lá colocando. tinha Hã? palco. Os palcos quem montavam era o pessoal da China. Sim, mas vocês já tinham lá também? Já tinha É, as estruturas, porque como que os chineses lá na Guiné ficavam encarregados em fazer a parte estrutural do país. A parte estrutural era da China. E aqui uma empresa aqui de Belo Horizonte ficava por conta da engenharia. Então tudo que era asfalto era por conta deles. Nós fomos contratados por essa empresa de engenharia. Então cada empresa ficava por conta de uma coisa, entendeu? A gente foi contratado por eles para fazer a Você levou execução quantos desse técnicos? Você projeto. levou 2, 3 técnicos? Foram 5 pessoas no total. Foi o Ramon, o Calado, Tudo. o Frank, que aí eram técnicos, o Gustavo que mexia com essa parte aí de RF, entre outros. Lá todo mundo fazia tudo. E eu sei o pepino. Eu falei assim, a hora que eu fui, eu falei assim, o que que eu tô fazendo aqui, gente? Chiquinho, mas isso aí, cara, isso é legal você contar essas histórias, porque a produção é muito mais do que a gente imagina. É, Porque isso é uma produção. é. Isso é lógico que é uma produção. Isso não é nada. O que a gente faz não é nada perto disso que você faz. E quando envolve cara de fuzil, né? É. Perguntando como é que é? Deixa eu passar, posso, por Ele favor? só sabia falar isso, eu também só entendia isso, né? O que ele falava, o resto eu não Pois sabia. é. Graças Aqui a Deus. a gente. Cara, você tava falando um negócio, o grande segredo da produção, cara, é se todo mundo pudesse cumprir o que foi combinado, que foi acertado numa reunião de pautas para fazer. Eu acho que não acontece isso, cara. E tem também, lógico, que tem todo, eu acho que o planejamento faz parte Sim. de todo grande evento, de qualquer evento, né? De pequeno, de tudo que você vai fazer, você tem que ter um planejamento. Qualquer coisa que você vai fazer, você está fazendo um podcast, você tem um planejamento Sim. básico. Então você faz aquele planejamento, aquela estruturação. Eu gosto sempre de pensar em variáveis de erros, Sim, né? Que lógico. eu acho que é, Importante. vai dar certo, beleza, e se der errado, o que que a gente vai fazer? Não, isso não é Não posso pessimismo, não. Isso não é. posso parar para pensar na hora. Lógico que virão outras coisas que a gente tem que ter
o know-how que é justamente esse que é o papel do produtor, resolver problemas. Então, a gente faz um planejamento, mas sabe que muita coisa ali pode acontecer. Eu fazendo uma corrida no Rio de Janeiro, corrida você monta 3 dias, 2 dias antes, aí a gente chega para uma largada que é 7 horas da manhã, a gente chega na arena 3 horas da manhã. No Rio de Janeiro, na ponta da largada, tiroteio. E aí? Tiroteio, pau quebrando. Como é que faz? É. E eu precisando de montar algumas coisas que tinham que ser montadas naquele horário, que eu não podia ter montado. Tá. Então, cara, situação adversa, a gente tem que ter sabedoria, né? Saber conversar. Eu acho que a função da pessoa que está à frente de qualquer planejamento, de qualquer processo, é saber conversar, entender do que está falando e ter humildade também. É. Porque muitas vezes pode ter um cara ali que é o meu subordinado, que sabe mais que eu. Hoje, o meu sócio na corrida, ele era meu subordinado e eu falava com os caras que me contratavam. Cara, ele é muito melhor que eu para fazer o que a gente está fazendo e eu era o chefe dele. Entendi. O cara com uma capacidade maior do que a minha, só que eu até falava muito com ele que era assim, é postura, né, é saber conversar, ele chegava com aquela postura lá, eu falava: "Cara, você tem que melhorar a sua postura, você podia estar no meu lugar, você tem todas as características para estar no meu Mas lugar, a postura. só que você tem que ter postura". Então assim, para você assumir qualquer processo que seja produção de evento, seja o que for, postura, cara, diálogo, saber conversar, ser educado com todo mundo, a gente não sabe o dia de amanhã. Então Esse eu falo discernimento muito com a é. equipe nossa aqui, o que na época do Fred Paulinho eu aprendi muito, porque era um produto que estava crescendo, porém a gente pegava exposição quinta e domingo. Quinta o cara a gente chegava, o cara estava montando o som ainda, que é primeiro dia de evento, o cara já estava puto. Aí você chegava lá, uma banda que estava meio que começando a subir um degrauzinho, o cara aí eu já chegava com os bonezinhos e tal, o cara já mudava. E domingo, o cara já passou por tudo quanto é problema e tá doido para ir embora, irmão. Tá doido para desmontar e ir embora. Ele não quer ver a sua cara, ele já passou por tudo que tinha que passar É. num evento de quinta a domingo. Eu fazia a mesma coisa. Falei: "Gente, educação, respeito é essencial nosso. Você tem que tratar todo mundo bem". O cara tá ali trabalhando, o cara que era do som, o cara que era da luz, o cara na época Sempre tratando bem, né? não rodava com LED, não rodava com nada, segurança. Eu faço questão, cara, todo evento que eu chego, eu cumprimento todo mundo. No domingo, quando eu vou, enquanto eu não rodo a casa, não pego na mão do brigadista de segurança, do porteiro, não sei quem, não sei quem, não sei quem, eu não vou pro camarim, eu não faço isso. A gente tem que valorizar as pessoas que estão Nossa, do tu nosso faz um lado, trabalho, cara. entendeu? Existe uma acepção muito grande, né? Da função que o cara faz, pra gente falar: "Isso aqui não precisa não". Eu também gosto de tratar todo mundo igual. Tanto nos meus eventos, cara, eu dou chocolate pra Deus e o mundo, porque o cara se sente É legal. privilegiado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos sair agora dessa produção e vamos falar de uma crítica sua, e é até legal isso, e uma observação sua. Você que rodou com muita banda, roda. Que você vê aí que esse pessoal que está começando agora, qual o recado que você daria para esse pessoal que está começando agora e tem essa pressa de querer ser famoso? Você acha que isso atrapalha? Fala para mim, o que você acha disso? O que você conviveu, os erros que você viu ali, sem citar nome? Cara, primeira coisa, é Deus mesmo, nada acontece se Deus não permitir. Você vê artistas falando: "Poxa, fulano de tal é pior do que eu". Alguma coisa você fez de errado, irmão. Ou sua fé, ou seu trabalho, alguma coisa você fez errado. O cara não tá ali à toa. Eu não julgo qualidade, vem muitas pessoas com: "Você acha dessa música?". Eu nunca falo que é boa ou que é ruim, eu não tenho, parâmetros para olhar isso. Banda, mesma coisa, quem vai julgar é o povo. Quem fala que a banda é boa ou ruim é o povo. Porque se ele pede para o prefeito, para o contratante e se vai no show do cara, ele acha bom. É. Ou você faz, na época que eu tocava, eu fazia isso, eu gostava de salsa e merengue. Eu ia tocar isso onde? Lugar nenhum, só lá em casa mesmo. Então eu tocava no meu quarto salsa e merengue E e depois eu tocava, tô... o povo gostava. O que eu falo é resiliência mesmo, né, cara? Mas você viu alguma coisa assim que você mudaria, você daria um conselho pro cara hoje? De atitude, de banda, a banda não, de artista, vamos dizer assim. Cada artista tem uma coisa que eu falaria diferente, Ah, tá. né. Cada artista, às vezes, erra. Eu nem colocava a culpa no artista,
Eu sempre assumi essa culpa. Eu, na gestão, quando eu fazia as gestões de artista, se dava errado, a culpa era minha, se desse certo, mérito deles. Eu sempre assumi isso, porque, querendo ou não, a ponte, o princípio de pensamento era minha. Hoje eu tenho uma pessoa para dividir isso comigo, que é o André, que no Deus Samba, o cara trabalha pra caramba, Legal. trabalha muito, muito, muito. É um cara que entende e gosta de entender de tudo que passa no processo da empresa dele. E isso, querendo ou não, para mim é muito bom. E ele é artista, né? Então, assim, o que eu falo no modo geral é trabalhar, trabalhar mesmo, resiliência, né? Nada é fácil, tem que estar fazendo a todo momento. Hoje a gente tem a parte digital, que na minha época lá atrás não Não era tão existiu. forte, né? Então, o digital, o cara tem que fazer. Ah, mas uma pessoa só que vê. Não tem problema, você tem que fazer, você tem que fazer todo dia, você tem que postar, você tem que fazer stories, tem que fazer. Isso é uma métrica, né? Mas o que eu falo mais, o ponto é resiliência, cara. Resiliência e muita humildade para saber entender as pessoas, escutar as pessoas, né? Porque às vezes o cara que fez sucesso lá atrás, a gente vê vários empresários, né, que tiveram, vou citar um nome aqui para a gente pegar como exemplo, não Marquinhos da Audiomix, Sim, sim. né? Ele fez vários sucessos. Demais. Hoje ele, entre aspas, não tem ninguém, se precisa ou não, não sei. Mas por que que o cara que teve tanto know-how naquela época não está com um artista de ponta hoje? Realmente. Entendeu? Então é ter humildade mesmo, entender também o mercado está mudando muito Certo. rápido, Você acha que o né. pessoal não tem pressa de acelerar esse processo, não? Tem, todo mundo quer fazer sucesso. E principalmente depende da idade. Eu tô com uma banda que, a média é 37, 38 anos. Entendi. Você acha que os caras estão com paciência? Eu, desde quando eu entrei, os meninos sabem aqui, não estou falando nada, direto eles: "Cara, será que a gente não tinha que fazer isso?". É o medo de dar errado. O medo de dar errado, ele tem que existir mesmo. É, O que eu vou fazer? Ou ele vai dar certo ou ele vai dar errado. tem Se jeito. a banda não andar é porque deu errado, irmão. Se andar é porque deu certo. Mas tem que ser feito, a gente tem que seguir uma linha. Ou então eu não sou a pessoa correta para estar à frente do processo, É. entendeu? Mas vocês já estão trazendo aqui para o seu projeto agora que você está. Vocês já estão rodando em shows grandes, maior Já, forma já? já. Começou agora a rodar em prefeituras mesmo, fazer os shows de prefeitura. Eu fiquei ano passado pedindo, pelo amor de Deus, para todo mundo que são os meus amigos, que hoje o show como que funciona? Tem várias cidades que o GA vende show para cidade tal, 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 tal. Hoje tem muito isso. Então o prefeito ele entra em contato com você, porque confia em você, sabe que vai dar certo, sabe que o artista vai chegar. Então você atende algumas cidades, né? Então tem essas pessoas que estão à frente de grandes cidades, principalmente aqui de Minas, que eu sempre penso do dentro para fora. Eu acho que a carreira, ela vindo de dentro para fora, Sim. ela fica mais barata do que eu começar com um produto que é aqui de Belo Horizonte, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá em Fortaleza. Apesar que eu tenho que pulverizar, mesmo que seja pouco, eu tenho que jogar uma sementinha em todo Sim, lugar. lógico, é. Se o meu pensamento é tornar o produto nacional, eu preciso de ir plantando as sementes. Porém, de dentro para fora é onde eu vou jogar mais esterco, que eu vou jogar mais semente, eu vou jogar minha plantação, eu vou querer fazer assim, porque fica mais barato. O digital ele ajuda muito nessa parte, porque o digital hoje você consegue abranger mais. E o Brasil é muito grande, né? A gente está falando de Minas Gerais, são 853 municípios. Ficaria 10 anos tocando. 10 anos tocando. Então, hoje o produto que você perguntou, ele já faz. Que legal. Nós fizemos aqui no carnaval 7 shows, sendo 5 prefeituras. Um que foi o Carnaval dos Sonhos junto com a Ana Castela, que é um evento muito Sim. grande aqui de Belo Horizonte. E eu procuro sempre tocar nesses eventos que realmente pontuam, né, que vai me dar um retorno de marca muito grande. E fizemos um bloco. Que hoje o Carnaval de Belo Horizonte está fortíssimo, todo mundo Doido. querendo vir para cá. Louco. Eu passei isso com Baianeiros, né. É, o Baianense mexeu também, né, cara? Baianeiros é um bloco que puxa Que loucura, multidão, cara. uma loucura. E aí eu quis trazer isso para o Deus Samba, então foi o nosso primeiro. Ah, vocês fizeram aqui Nós esse fizemos ano? bloco no sábado. Então nós tocamos Sexta Esmeraldas, um evento de prefeitura, saímos de Esmeraldas, viemos para cá, fizemos nosso bloco de manhã, depois fomos para Santa Bárbara do Toguro, que é um evento de prefeitura,
voltando, Legal, fazendo Chiquinho. Carnaval do Sonho, depois São Gonçalo do Rio Abaixo, depois Mariana e Rio Doce. Chiquinho, essa parte estrutural de empresa, documentação, você que mexeu tudo? A empresa já existia, que era o do André, só que eles não tinham a documentação para a Necessário. prefeitura. Aham. Aí, ano passado, eu sofri muito. Colocou tudo em Não dia? tinha nada, Nada. não tinha nada. Você precisa de ter 3 notas fiscais, Isso. você Bolsa de precisa ter antecedência. o que chama de inexigibilidade, Isso. que é a comprovação que o artista é um produto nacional, e eu tive que fazer isso, e artista nacional o quê? Só tocava no Deus Samba. Ninguém conhecia o Deus Samba. É. Assim, eu falo com muita humildade. Eu e o André, a gente trabalha 24 horas, mas o Deus Samba ainda muita gente não conhece. Você mesmo perguntou. É, sim. Ah, é Deus Samba? Era para eu chegar aqui e falar se um produto ele já está Ah, mas tratado, mas eu vou te falar, cara, mas assim, não, eu tô um ano e meio falando sim, mas muito pouco tempo para estar onde está. você é doido, Mas você é tem doido. muita coisa para Sim, mas eu tô galgar. falando que tem muita gente hoje. Eu fiz meu curso de gestão de carreira e o que eu mais ouço: "Ah, me dá uma oportunidade, oportunidade". Toda oportunidade é brincadeira. Mas é o que eu tô te falando. Perguntei pro cara outro dia: "Você quer uma oportunidade para tocar aonde?". "Um show de prefeitura". Eu falei: "Você tem show?". "Não". "Você nem show você tem". "Você tem banda?". "Não". "Eu arrumo". "Tá". "Você tem técnico de som para levar nesse show?". "Não". "Você tem luz?". "Não". "Agora eu vou fazer uma coisa básica". "Você tem documento?". "Não". A documentação para a Mas prefeitura, isso não como é que você vai tocar? não, até entra, né, porque dependendo do valor do produto, Sim, produtos até R$ 30.000, você compensa você consegue ir por dispensa. Você não entra na parte de inexigibilidade, sim, sim. né, então você vai Mas por dispensa, você mas consegue fazer. Mas assim, o meu processo é um processo que eu penso, eu não tenho, aí eu vou te falar igual os caras do eu vou agir como artista agora. Eu tô com 48 anos, eu tenho que ter noção da minha estrutura. Eu, Chiquinho sim. Lins, eu já não tenho a força que eu tinha ontem, né, eu corria, você falou: "Ah, dava 40 voltas", hoje eu tô correndo 20 quilômetros, eu tô morrendo. Eu corria, fazia Demais da Ironman. Então conta, né. assim, a gente tem que primeiro se autoconhecer. Então eu já não tô com muito tempo, né, tô falando que eu vou viver 1, 2, 3 anos, Não, 4 anos, entendi, lógico. falando de vida, não. É, sei. Falando de cansaço mesmo, né, de suportar o processo, porque é um processo, Doloroso. e você tem que ter assim, eu vou te falar, não vou mentir não, como eu já vim com a cabeça do desistir, não quero mexer com música, eu já estava formado que eu não ia mexer com isso mais, eu cheguei para o André já nesse processo de 1 ano e meio e falei: "Irmão, Deus te abençoe, muito obrigado, Vá. vou seguir minha vida". Ele: "Ai, ele quando dá errado alguma coisa, ele: "Ai, Francisco, pelo amor de Deus, você pegou na minha mão, lembra? Então eu sei que eu sou um cara de palavra, siga com sua palavra, vai lá, vai nadar, vai fazer não sei o que lá, amanhã a gente conversa". É. E assim, querendo ou não, acho que ele é Ai, eu pai, tá falo que bom, hoje o cara é um irmão para mim, que legal. e é mais novo do que eu, então eu falo assim: "Você tá com mais sangue, você às vezes você tem que dar Tá ma uma segurada a mais aí". tá Então assim, eu compensado aí. falo que é ter conhecimento do seu momento, e eu falo que eu não tenho muito tempo hoje para esperar. Então não adianta eu: "Ah, vou partir para o processo sem ser inexigibilidade", não adianta. É, Então eu tô assim, o Deus Samba, eu miro realmente lógico. o meu foco é lá em cima. Eu tô colocando vai chegar, aí já é outro Não, departamento, você tá fazendo de entendeu? tudo, você Então tá fazendo. assim, tô fazendo de tudo para que dê certo, para que torne um produto conhecido nacionalmente. Legal, É pô. fácil? Não, Não, mas o nome é bom, hein. é, é. O nome é muito bom. E na realidade, cara, o nome é bom, porém a entrega do produto, eu falo que quando eu vou para uma prefeitura vender, ou quando que eu vendo para pessoa e falo assim: "Deu samba", você imagina o quê? O cara vai lá tocar samba. É os caras totalmente louco, eu falo que é o Mamonas Assassinas do pagode, tem nada de samba. É mesmo, amigo? É. E os caras, a presença é muito boa, Bom, a energia do que processo, a legal. entrega é Você tá muito com boa. estrutura física boa também de Sim, já? sim, sim. Que A gente já legal. tem estrutura Já tem boa. show montado, tá tudo Já, certinho? tudo certo, tudo certo. Acho que então tá São bem. 21 pessoas no processo, né. É verdade, tem muita coisa. É. Então assim, 1 ano e meio é muito É pouco pouco, tempo é para o pouco. que tá. É. Porém, as pessoas que estão também já estão cansadas, inclusive eu. Então eu falo que a gente não tem muito tempo, eu tô nessa
nessa pegada desse artista que você tá falando. Só que com uma bagagem de 23 Sim, anos, lógico. já tendo sofrido Lógico. Agora por vem todos cá, os cantos, né? só uma, não sei se ficou bem entendido pro povo aqui, no domingo ainda existe a casa do show lá? Existe. Chama o povo pra ir lá, ó, dá um recado aí, É, ó. E todo mundo convidado aí domingo, vocês não vão me encontrar lá, mas vai ter o Deus Samba lá. domingo, Todo domingo na Avenida Flame, em Belo Horizonte, Avenida Flame 315. O show, a casa abre às 15 horas, o show começa às 17. E é o único local que eu faço 2 tempos, que a gente está também começando a rodar com esse projeto para outras cidades. Então vai ter um projeto que chama, até então chama Deus Samba In. Nós já fizemos um modelo em Ipatinga, então chamou Deus Samba, o local chamava Leville, legal. é Deus Samba em Leville. A gente vai levar o que a gente faz no domingo para as cidades. Então a gente vai criar label, que é uma outra coisa que eu estou acreditando muito. Eu vejo que a cada dia as casas de show fecham mais, né? É. Os shows hoje, se você for colocar um show do fulano de tal, não vai ninguém. Por quê? Porque criou-se um consenso de show de festival. Você colocar, antigamente exposição, você ia exposição em Sete Lagoas, Expo 7, que era um Bom, né, cara? Até doido. Pedro Leopoldo era show do Bruno e Marrone, parava, Ivete Sangalo, parava. Hoje, meu irmão, se não tiver 3, 4 artistas na grade, cara, é prejuízo na certa. Então, culpa dos produtores de eventos, na briga interna entre eles, começou a pegar uma cidade e colocar 2 shows. Não, não vou colocar um não, vou colocar 2. Aí o cara do sindicato rural, não, então eu vou fechar com você. Só que automaticamente ele veio se vendendo, Uhum. né? Porque se ele fizer o show com um artista só, não vai ninguém. É. Então a planilha dele, ó, Subiu. vai lá para cima. Então tem esse processo que é bem complicado. Chiquinho, tudo que é bom passa rápido, né, cara? Tem coisa pra bater papo. Onde eu passei meus podcasts para 55 minutos, 1 hora, pra ficar mais rápido. Mas eu tô vendo que meus podcasts estão ficando bacana, cara. É só O ver meu, o o louco. meu naquela época teve podcast que eu fiz podcast com o Thiago Brito, que é do Pedro Leopoldo Odeio Show, fiz com o Shaolin, não sei se você conhece, que era da Abrap, cara de um conhecimento ímpar. É. Eu fiz todo mundo que foi no podcast, pessoas assim, de um nível de entrega muito grande. Meu podcast estava dando 3 horas e meia, irmão. 3 horas e meia. E o povo falando assim, não, tá muito pouco. Eu falei, que pouco, gente. 3 horas e meia conversando. Ah, é. Que é só gente que realmente tem Não, então, muita eu tenho, entrega para eu fazer, tenho, mas é certinho. eu tenho 1 feito hora eu acho que cara, eu tenho feito isso pra não tá é tão eu cansativo. tenho recebido assim, pô, tá gostoso, tá E o meu acabando. era ao vivo. Ah, o senhor era ao O vivo. meu era ao vivo. Eu vi, porque o senhor foi bem no auge da pandemia. Foi no auge da pandemia. Aquele estúdio era onde? Do Igão, Ah, do Igão, é lá em cima que era em em cima. cima, lá no Belvedere. Ô Chiquinho, nós estamos chegamos ao final, infelizmente. Eu vou deixar aqui um recado para você, vou deixar o Instagram aqui. E a produção, coloca aí também o Instagram do Deus Samba, o pessoal dá uma moral ali, porque esse cara aqui é um cara de Não erra Deus. não, hein? É, não. Arroba Deus Samba. Chiquinho, suas considerações finais, meu amigo? Cara, só agradecer mesmo, um bate-papo muito sempre bem-vindo, né? Essa troca de experiências. Você é um cara que eu respeito muito, um cara que eu admiro, tá aí nessa luta, mesma luta nossa aí, Sim. e levando muita informação para as pessoas, isso é muito importante, principalmente pelo que eu abri falando. Essa meninada que vem aí, elas têm que aprender muito com quem realmente faz acontecer. Verdade. Que tem toda a probabilidade de ficar 10 vezes melhor do que a gente. Sim, lógico. A tecnologia está aí, eles dominam muito mais. Então, de escutar mesmo, de ficar próximo, de bater papo, né, de aprender. E o tete a tete, eu estou lendo um livro, Pai Rico e Pai Pobre, e que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas tem a ver com a vida da gente, da parte financeira, de gestão financeira. E fala muito sobre isso, né, da gente estar escutando as pessoas e pegar mesmo no chifre, que às vezes você fica na escola ali, ela vai te ensinar uma teoria bacana, mas o que te dá mesmo, Não, isso aqui, tipo, né? hoje aqui foi Tete a aula. Isso aqui tete. que você falou, eu já absorvi muita coisa. E é o que eu te falei, cara, eu sempre fui seu fã, abriu o podcast falando isso. Já é uma coisa para mim. Como que você resolve seus pepinos? Você respondeu aqui.
Você que tá chegando agora, volta no podcast pra você ver. Isso já é um ensinamento. E um cara rodado como eu, tô aí aprendendo, cara. Não, sempre. Chiquinho, tamo junto. Bom, Deus satisfação. abençoe. Obrigado, viu? Compartilha aí, deixa o like aí. Tamo junto! Valeu!